Ô, Larissa, chegou um momento da sua vida que esse é o ponto-chave aqui do nosso programa, que aconteceu algo na sua vida, Sim. quem é próximo dela sabe, então a gente não... E quem não é também, pastor. as fofoqueiras. Mas eu tô falando assim, quem é próximo sabe, né? E eu sempre digo o seguinte para os meus convidados, eu não trago ninguém aqui para deixar ninguém mal, Sim. não é a minha intenção, né? E eu não quero aqui... O que aconteceu, aconteceu, deixa pra lá. Tem um lado bom, tem um Claro, lado bom do claro. negócio que tá aí, Aham. é a benção das bênçãos, mas primeira coisa que me fala é o seguinte, quando você se afastou, como foi lidar? Você era tão ativa, como foi esse choque de você? Porque na verdade você aconteceu algo na sua vida e você teve que abrir mão de uma coisa, de quê? De estar na convivência da igreja, não Sim. convivência. Você foi obrigada, né, pela lei da igreja, Uhum. a ser... Como é que tu lidou com isso assim, quando você falou assim, caramba, aconteceu e eu agora eu tô disciplinada. Como é que tu lidou com isso? Eu vou tentar ser... Pra mim não é um problema falar, mas pra Não, evitar... não. Aqui, pra evitar problemas... Já passou. Fala só como aconteceu. Pra evitar alguns contratempos. Então, eu digo que... Bem que a Bíblia diz, né, que de dentro da igreja existe outra igreja, né, existem várias pessoas. E eu acredito realmente que a igreja é realmente um hospital, né, onde existem pessoas muito feridas, pessoas que ainda não são saradas, né, e quando a gente não é sarado, infelizmente, às vezes a gente acaba machucando, né, transferindo a nossa ferida, a dificuldade que a gente tem em lidar, às vezes, com os nossos problemas pessoais, a gente acaba transferindo, nos tornando uma pessoa amarga, e isso acaba transferindo para outras pessoas. Então, acredito que a igreja, ela precisa cada dia mais buscar isso, né? Ser como Jesus realmente era, né? Porque os discípulos andavam com Jesus, eu sempre falo isso, os discípulos andavam com Jesus, e eles viam o que Jesus fazia. Então, não basta ver, a gente precisa agir como Jesus agia. E eu passei, eu posso dizer com propriedade que, infelizmente, muitas pessoas que sobem no altar, né, isso pode ser polêmico, mas é a realidade do que eu passei, pregam, mas não conseguem praticar metade do que elas falam. Então, assim, quando o pastor Carlos Eduardo, ele precisou, do meu pastor, eu posso dizer, ele me colocou debaixo das asas dele e ele falou... Te abraçou. Totalmente. Algumas pessoas já falam assim, Larissa era a preferida do pastor, e não é. Ele teve um olhar de pastor e de amigo, né? Compaixão, né? Com certeza, que é o que nós precisamos ter, compaixão, porque, como diz a Bíblia, quem está de pé, cuide-se, né, para que não caia. Então, ele teve muito cuidado. Ele soube desde o primeiro momento, assim que eu engravidei, ele foi a primeira pessoa que eu liguei e falei, engravidei. E aí ele falou assim, vamos sentar e vamos conversar, vamos ver o que a gente faz. E aí ele tomou as medidas como pastor, reuniu toda a membresia da igreja, fez uma reunião, não com os membros, mas com os líderes, né? Isso. E aí ele reuniu, passou para todo mundo o que havia acontecido, pediu, gente, vamos abraçar, vamos acolher. Só que